Vamos fazer o requeijão? Então, nós vamos pegar castanha de caju. Vocês estão vendo que eu estou aqui na geladeira abrindo e fechando, né? Então, agora nós vamos fazer o creminho de castanha de caju. E a gente vai precisar... Gente, eu tenho esses medidores aqui, ó, coisa simples, tá? Vou ver aqui porque tá dando, ó, os medidores. Então, o maior é 1 xícara de chá, o menor é meia xícara de chá, o segundo, o terceiro é 1/3 e 1/4 de xícara de chá. Então, eu vou pegar a medida de 1 xícara de chá. Eu faço, gente, tudo a olho. Mas aqui eu vou usar os medidores para vocês terem uma referência. Mas, de novo, isso aqui é algo que não precisa de uma receita muito rígida, tá? Então, 1 xícara de chá de castanha de caju. Vou até tapar tudo aqui, porque depois eu vou contar para vocês o que vai virar esse requeijão hoje. Pós-café da manhã. E aí eu vou colocar um pouquinho de água filtrada. Gente, eu coloquei, vou aqui na câmera do fogão para vocês verem, vamos ver se dá para ver. Dá para ver a água aqui dentro? Ela está cobrindo a castanha de caju. Não sei se dá para ver, mas eu coloquei mais ou menos meia xícara de água, porque a gente vai dar uma ferventada só para deixar a castanha molinha. Se você lembrar, e eu fiz questão de não fazer assim, para vocês terem esse repertório, mas eu poderia ter deixado a castanha de molho no dia anterior, ou algumas horas antes. Como eu não fiz isso, eu só vou dar uma ferventada. Gente, eu acho que vai funcionar meu liquidificador, o que tadinho, estava meses aqui sem uso. Nossa, eu acho que na pandemia eu não usei esse liquidificador. Liquidificador, dedos cruzados, por favor, aqui para a pessoa que prepara a refeição. Nesse caso, de novo, eu vou dar a receita base para vocês e depois vocês vão ampliar de acordo com o paladar. Então, a base é castanha de caju. Essa castanha de caju que está ali no fogo é torrada e salgada. Pode ser feito com castanha de caju crua, pode ser feita com torrada e não salgada, com qualquer castanha de caju. Depois a gente vai acertar o sal. Então, se ela já é torrada e salgada, ou salgada, eu vou depois acrescentar um pouquinho de sal, do tanto que seja do meu paladar, tá? A base é essa: castanha de caju, água e sal, só. O que eu posso colocar de variação? Que eu coloquei, inclusive, na lista de ingredientes. Posso colocar cúrcuma, posso colocar limão, posso colocar mostarda, que fica bem gostoso. E a consistência a gente vai ver aqui. A consistência eu vou dar com o tanto de água que eu vou pôr. E aí a gente vai fazer passo a passo. E, de novo, esse requeijãozinho, passar no pão integral, bolachinha de arroz, uma tapioca, uma aveioca, que nós vamos fazer depois. Eu vou ensinar a receita base e depois a gente vai fazer uma receita que é a do meu coração, que é a que eu como todos os dias, gente, como aveioca todos os dias. Castanha de caju fervida. Olhem aqui na câmera do fogão. Dá até para ver que ela fica um pouquinho mais inchadinha, dá para ver aí, tá? Então, nós vamos colocar com essa água e tudo isso que a gente acabou de fazer, nós vamos colocar no liquidificador. Eu vou deixar para colocar a água depois, o sal depois, tá? Agora, nós vamos já começar a bater com ele assim. Provavelmente vai ser pouca água aqui, eu vou ter que colocar mais água, mas é esse exatamente o ponto. Eu vou pondo pouquinho de água, pouquinho mesmo, pouquinho, à medida que for batendo, porque ele vai ficar numa consistência mais durinha, se você quiser, ou mais molinha, caso você queira usar
por exemplo, para regar alguma coisa, como se fosse um molho, e não um patê, numa consistência de patê. Gente, o meu liquidificador, esse aqui não é o que eu mais uso, né? E o meu liquidificador não é, vocês estão vendo, é um liquidificador simples, e, portanto, não tem aquela superpotência, como tem alguns liquidificadores que os chefes usam, tipo Vitamix, essas coisas que deixam o creme aveludado, né, com aquele tom bem lisinho. Meu liquidificador não tem a capacidade de fazer isso, mas o nosso requeijão aqui, para o meu paladar, ele já está pronto. Vou mostrar para vocês como ficou o meu. E eu usei a palavra requeijão, nem sei se é a melhor de todas, né? Vou pegar uma colher para vocês verem. Nessa aqui, ó. Eu não consigo me ver aqui. Deixa o Rodrigo pilotando aqui. Ó. Então, se eu virar, ele vai caindo devagarzinho. Tá, ó. Então, tá numa consistência, o meu tá numa consistência bem durinha, tá? Se virar, em uma hora vai cair na minha mão. Essa consistência que eu gosto para ser um requeijão. Certo? Eu já senti o sabor aqui, para mim falta sal. Então, vou colocar um pouquinho mais de sal. Se vocês quiserem, dá até para colocar um pouquinho de azeite para ficar com gostinho de azeite. Se vocês quiserem, agora experimentem como ficou assim. E agora brinquem com os sabores. Limão, mostarda, salsinha. Outro dia, gente, eu fiz com tomate cru. Ficou uma delícia. Só bati tomate cru aqui. Ficou bem gostoso. Eu não vou colocar nada no meu, porque hoje o nosso almoço aqui vai ser macarrão com molho branco. E o molho branco que eu vou fazer é essa pasta de castanha de caju. Eu vou colocar aquele pedaço de tofu, ainda bem que eu guardei, porque senão, ainda bem, olha, o anjo da guarda me soprou aqui. Vou colocar aquele tofu, vou colocar mais água, eu vou refogar uns legumes, provavelmente uns cogumelos, e aí vou fazer um macarrão com molho branco, com isso aqui com a base. Então, veja, esse creminho aqui é para vocês passarem no pão como um recurso muito prático, porque fala assim, é mais fácil abrir um vidro de requeijão, por exemplo. E requeijão, gente, não é comida, né? Requeijão é uma substância alimentícia. Não tem valor nutricional, tem baixo valor nutricional, tem muito aditivo, tem muita química ali. E tem gente que tem intolerância. Os laticínios não são o melhor alimento para o nosso corpo, tem potencial inflamatório muito grande. Então, aqui a gente está com um alimento que tem uma boa gordura. A castanha de caju é rica em ferro, é rica em zinco, é rica em cobre. Então, tem alguns minerais que são importantes para o nosso corpo, e a castanha de caju é um veículo para isso. É uma gordura boa, mas ainda assim, gente, é uma gordura. Como é um alimento rico em gordura, uma pequena quantidade, por exemplo, uma colher desse tanto aqui, vai ter uma quantidade calórica grande. Então, se alguém estiver lidando com questões com o peso corporal, eu sugiro tomar cuidado com o consumo de qualquer pastinha que venha de castanhas ou de sementes. A gente vai falar do tahine daqui a pouquinho, mas para não exagerar. Uma alternativa, de novo, essa é a base. A gente pode colocar aqui um pedaço de tofu e não pôr mais água, ou pôr só um pouquinho de água, e aí ele vai ficar um creme menos calórico no mesmo volume, porque o tofu vai diluir, vai reduzir a porcentagem de gordura. Ficou claro ou ficou confuso isso? Essa pasta, se eu bater com um pouquinho de tofu, o tofu que tem muito menos gordura, vai aliviar um pouco o teor de gordura na mesma porção. Aliás, eu acho que eu vou fazer isso. Como eu vou consumir isso aqui depois do almoço, depois do café da manhã, nós não vamos comer agora, né?
Então, eu vou mostrar para vocês como vai ficar o que eu vou fazer, isso desse creminho aqui, que vai virar almoço. E depois eu faço outro requeijão de castanha de caju para mim. Difícil dizer, porque depende da quantidade de óleo, de sal, de água que tem. Então, a minha sugestão é não deixar passar de 3, 4 dias. Portanto, façam uma quantidade pequena para não ter problema de vocês perderem. Às vezes, a gente não enxerga o fungo que começa a crescer ali na superfície, mas ele já está ali. Um alimento de geladeira não deve muito passar de 3 dias, 4 dias. Se tiver muita gordura, pode ficar até um pouco mais. Congelar, eu nunca congelei. Não sei nem como fica esse creminho congelado, tá? Vou mostrar para vocês como vai ficar na forma de molho branco. Vou colocar grosseiramente o tofu e vou precisar colocar um pouquinho de água aqui. Já vou aproveitar para acertar o sal, tá, gente? Que eu acabei esquecendo de acertar o sal aqui. Ficou exatamente como eu queria que ficasse, gente, ó. Ó. Tá vendo como ele tá escorrendo? Tá? Então, eu botei um pedaço, vocês viram que eu botei a olho o tofu. Ali devia ter mais ou menos pouco menos de 100 gramas de tofu ali. Então, ó, tá bem líquido. E aí eu vou usar isso aqui como molho branco. Então, molho branco para macarrão, molho branco para lasanha. E aí eu posso colocar um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho do que eu quiser. Eu vou fazer, depois eu tiro foto e posto para vocês olharem que eu vou refogar com um pouquinho de cogumelo e vou fazer esse molho branco aqui com cogumelo, tá? Aí fica de plus aí na nossa receitinha do requeijão de castanha de caju. O Rodrigo está aqui me fazendo uma pergunta que eu não sei responder, se dá para usar como fondue. Nunca parei para pensar, eu acho que é um pouco mole isso aqui, vai acabar escorrendo. O meu está faltando um pouquinho de sal, tá? Mas depois eu vou acertar na hora que eu for fazer o molho. Falta só um tiquinho de sal, fiquei com medo de colocar muito. Tá bom? Eu nem vou mudar no liquidificador, porque depois eu vou, na hora que eu for fazer o creminho, eu vou colocar mais sal e aí batendo ficar mais homogêneo. Esse creme que vocês fizeram hoje, dá então para comer, de novo, com pão integral, com sueco, uma bolachinha de arroz, das formas que vocês gostarem. Numa veioca, por cima de uma veioca, por cima de uma tapioca. E para enriquecer uma tapioca, basta colocar chia na massa. A Tamiris está perguntando se a pessoa que tem diabetes pode consumir esse requeijão? Pode consumir esse requeijão. Não, a questão aqui, no diabetes está tudo tranquilo. A questão é só cuidado com o volume por causa do peso corporal. Então, se é um diabetes decorrente do excesso de peso, por exemplo, o cuidado é para não exagerar na gordura e aí manter um peso mais alto do que deveria. E qual a quantidade limite, por exemplo, para uma pessoa que tá nessa questão de peso, qual a quantidade ela poderia consumir? Vai variar muito de acordo com a composição geral do cardápio, né, de todos os alimentos ao longo do dia, mas eu vou deixar uma referência que é mais ou menos uma colher de sopa por dia, mais ou menos.